Boa noite, amados. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de vocês essa noite para trazer mais uma porção da palavra de Deus. O homem não é capaz de controlar o tempo, porque somente Deus é aquele que controla nossas emoções, o tempo, nosso deitar, nosso levantar. Apenas temos que estar nas mãos dele. Amém? O restante, ele sabe como e a hora que deve fazer. Os irmãos sabem que o culto de última hora nós precisamos mudá-lo, né? Foi preciso mudá-lo. Até porque a Santa Ceia nossa foi adiada para o próximo final de semana. Então espero poder ajudar os irmãos de uma maneira que o Senhor possa fazer com que todos nós entendamos ou entendemos o que Ele tem para nós nesta noite. Amém? Já vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta em Êxodo, capítulo 23, e a partir do versículo 20. Graças a Deus. Deus está no controle de tudo. Apenas temos que nos permanecer para que Ele possa vir e usar o homem da maneira que Ele queira. Amém? Então vamos ler em Êxodo. Êxodo capítulo 23 e o versículo 20. A partir do versículo 20. Está escrito: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te livrará dos amorreus, e dos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Bondoso Deus e Pai Celestial, Senhor, te agradeço por essas palavras aqui, ó Deus. Peço, Senhor, que dê vida a essas palavras, ó Pai, para que nós possamos nos alimentar dela, ó Deus. Porque os filhos do Senhor, ó Pai, eles só se alimentarão da palavra, ó Deus. Pai Santo, é somente isso que nós precisamos, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor tome esse culto em suas mãos, hoje e para sempre, ó Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Devemos sempre dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? No nosso deitar, no nosso levantar. O homem dorme, mas Deus não dorme. O homem sente cansaço, mas Deus não se cansa. Deus tem nos livrado de tudo. Deus tem feito coisas que o cristão não duvida porque ele crê. O cristão é como Cristo. É por isso que nós levamos o nome de cristão. Porque nós vivemos como Cristo. Se dissermos que somos cristãos e não andarmos como Cristo, somos mentirosos. Nós precisamos de uma libertação total. Deus tem enviado um profeta para que o homem possa receber
uma libertação total. É impressionante o que Deus está dizendo para nós aqui em Êxodo capítulo 23. No versículo 20 ele diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado ou preparado para vocês. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome. Aí o profeta diz: tenho certeza que a congregação sabe quem era esse anjo. Então eu não preciso falar para vocês quem era esse anjo do qual estamos falando aqui em Êxodo 23. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Não existe adversário para você, porque o próprio Deus, ele está dizendo para você que se você permanecer, ouvir a voz da palavra, você será recompensado por isso. E aonde estiver o inimigo seu, ali estará um inimigo de Deus. Aonde estiver um amigo seu, ali estará um amigo de Deus. E aquilo que temos falado, que aves da mesma plumagem voam juntas. Então nós precisamos de uma libertação total. O cristão, ele precisa se libertar. Mas se libertar do quê? Se observa que tão enganoso é o coração do homem. Observa que você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ser guiado, porque aqui ele está dizendo para você que eis que eu envio um anjo diante de ti, ele está diante de você, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho preparado ou aparelhado para você. Então tem um caminho para você, e tem um anjo que está indo diante de você, guiando você por esse caminho. E quando você se coloca nas mãos da palavra, nas mãos de um enviado de Deus, Deus está dizendo para você que se você ouvir a voz dele e permanecer na palavra, ele será teu amigo. Eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você observa que é ele que fará todas essas coisas. O adversário do seu adversário é Deus. Então não é você que luta. Você tem que se colocar nas mãos dele. Mas para isso você precisa de uma libertação total. O profeta tem sempre dito que ele sempre procura andar no centro do caminho. Não na esquerda, não na direita, mas no centro do caminho. Mas o homem, ele não consegue permanecer no centro do caminho, porque é ele fazendo. Mas quando o anjo está diante dele, a palavra está diante dele, é a palavra que está conduzindo você nesse centro, nesse meio. Observe esses três estágios existem no mundo que você vive, no mundo da política. Ainda mais estamos em mês de eleição. Você observa que tem o partido da esquerda, tem o partido da direita, direita, esquerda.
E tem aqueles que são do centro, que é chamado de centrão. Agora você observa que o partido da esquerda, observa o tipo de coisas que eles apoiam. Eles apoiam o aborto, eles apoiam homossexuais, eles apoiam tudo que é contrário àquilo que a direita aprova. Mas entre esses dois, entre direita e esquerda, existe o centro. Então aqueles que são do centro, por que existe o centro? Porque ele não concorda com a direita e nem com a esquerda. Aí eles ficam no centro. E observa isso nas igrejas hoje. As pessoas dizem, observa que a palavra de Deus, ela não permite que você saia do centro do caminho. Só que existe aquela igreja, aqueles cristãos da esquerda, que apoiam vida suja, 2, 3 casamentos na igreja, e aqueles da direita já não aprovam isso. Mas tem coisa errada ali também. Observe que aqueles direita que não aprovam o erro, creem na palavra como ela é. Muitas vezes creem que Jesus não é seu próprio Pai, e não é mesmo. Mas apoia algumas coisas que o centro não aprova. É por isso que tem que ter essa separação. Eu vou sair da igreja tal, porque o meu pastor não permite isso. Irmão, vem para cá. Nós somos de esquerda. Nós cremos no profeta, mas nós somos de esquerda. Uma força de expressão. Lógico que não vão dizer essas palavras, nós somos de esquerda. Só estou fazendo isso para que você entenda um pouquinho. Os verdadeiros filhos de Deus, eles são testados todo momento. A igreja de Deus, ela é separada dessas coisas. Você precisa tomar uma posição. É nisso que eu quero chegar com você. Tomar uma posição. Aí você diz, é fácil tomar uma posição. Quando você toma uma posição, as pessoas se voltam contra você. Voltando a falar em direita e esquerda. As pessoas de esquerda tomaram uma posição. E aquelas de direita não andaram mais com ela. Não aprovam aqueles do centro. Porque o centro tem uma posição, a direita tem uma posição e a esquerda tem uma posição. No espiritual é a mesma coisa. Não importa o tanto de religiosidade que existe em certas igrejas da mensagem. É de esquerda. É de esquerda. Olha, Jesus, em João 6:66, as palavras de Jesus, está escrito, ele dizia, por isso eu vos
disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque Jesus tinha tomado uma posição, ele estava posicionando a sua igreja. Ele estava separando a igreja do mundo. E quando ele disse essas palavras, as pessoas começaram a deixar ele. Começaram a deixar ele. Então vem aquela frase de Pedro, aquelas palavras inesquecíveis de Pedro. Né? E antes disso, está escrito: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então disse Jesus, então respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Jesus, ele tomou uma posição e fez com que seus discípulos tomassem uma posição também. Então, o cristão, ele precisa se posicionar. O cristão, ele precisa disso. Ou a pessoa, ela se posiciona na palavra de Deus, ou ela se posiciona contra. Não só o cristão, o homem, aquele que se diz religioso, ele precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição. Para isso você precisa de uma libertação total. Quando você toma essa posição, Deus honra você. Por mais que aqueles que dizem que crê na palavra, se eles não são dirigidos pelo Espírito, eles não estarão no centro do caminho. Quando quando teve o encontro de Jesus e do jovem rico, quando ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. Jesus colocou os 10 mandamentos diante dele. Ele disse: Senhor, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Vocês observam que ele não estava no centro do caminho. Por mais que você procura levar os mandamentos da maneira correta, se você não está sendo dirigido pelo Espírito, você está falhando em algum lugar. Aquele moço diz que cumpriu todos os mandamentos, mas ele falhou em ver Jesus na frente dele. Você tem que tomar cuidado para não falhar em ver Jesus na sua frente. Ele não percebeu Jesus, ele não reconheceu quem estava diante dele. Aí você diz: quem que estava diante dele? Irmãos, o que estava diante dele eram os 10 mandamentos no corpo de carne. Todas aquelas palavras, tudo o que foi dito, agora estava num corpo de carne, conversando com ele. E perguntando para ele: você conhece os mandamentos? Você precisa entender a palavra de Deus.
É por isso que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo, porque era o Jeová, a palavra, os 10 mandamentos num corpo de carne, conversando com aqueles fariseus, e eles não puderam entender. E isso é um desafio para aqueles que se dizem parte da noiva de Cristo hoje. Então muitas vezes a pessoa está diante da palavra e não sabe com quem ela está falando. Abraão sabia com quem ele estava falando. Abraão sabia. É por isso que Jesus disse: Abraão viu meu dia e se gloriou dele. Abraão entendeu. Somos semente de Abraão. Temos que entender o dia que estamos vivendo, porque a palavra está manifestada em nosso tempo hoje. Mas se você não tiver uma libertação total, você não entenderá o caminhar da palavra. Deixe tudo que está te prendendo, permaneça com ela. Permaneça com a palavra. Moisés, na mensagem Uma Libertação Total, Mombrano diz nessa mensagem, ele diz: agora, Moisés, Deus havia feito um profeta completo para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta é a razão que fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, ao ponto que Deus podia confiar nele. Vocês observam que o profeta, quando Deus enviou esse profeta, foi para uma libertação total. Um profeta é para isso. Quando você crê nas palavras de um profeta e se rende àquelas palavras, você agora está tendo uma libertação total de todo o mal que estava em volta de você. Você agora já não está como o jovem rico, que diz que cumpriu os mandamentos, mas não viu a finalização dele. Não viu aonde aqueles 10 mandamentos foram parar. Estava no corpo de carne diante dele. Quando aquilo aconteceu, quando a palavra se manifestou diante de Abraão, ele se ajoelhou e disse: meu Senhor, rogo-te que não passe do teu servo. Você precisa segurar Deus com você. Mas de que forma que você segura? Você tem a história de Jacó. Você tem a história de Jacó. Conta seus podres. Jacó segurou o anjo porque ele estava contando as necessidades dele para o anjo. E aquilo segurou Deus com ele. Conte as suas necessidades para Deus hoje. Diga para ele que você não é digno. Nas suas orações, coloca a ele: Senhor, eu não mereço nada que vem de ti, Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Aquilo segurou Deus com ele. Vocês observam que nós somos uma família. A nossa família espiritual é uma família vitoriosa. Mas para isso você precisa. Os filhos de Deus, eles necessitam dessa libertação. Eles precisam se libertar, senão eles não vão continuar com a palavra. Eles não vão permanecer com ela. Graças a Deus. Ainda nessa mensagem, uma libertação total, Mombrano diz: mas Moisés não era um... Deixa eu voltar um pouco aqui. Vocês observam que Satanás, ele quer fazer um acordo.
Ele quer fazer um acordo com você. E para o cristão não existe acordo com o diabo. Olha o que o irmão Brana diz. Ele disse essa mensagem, uma libertação total, ele disse: Faraó queria um acordo, disse Moisés, todos vocês podem ir, mas deixem seus filhos para trás, ou deixem algum gado aqui. O irmão Brana disse: esta é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. É dessa forma que o diabo quer que você venha. Estará certo para você se unir à igreja, Satanás falando. Mas não perdoe o irmão Jones. Você pode ir para a igreja, mas não perdoe o irmão fulano de tal. Às vezes alguém fez algo para você e você não consegue perdoar. Você lembra do culto que nós tivemos sobre perdão? O cristão não pede perdão. O cristão perdoa. O cristão está aqui para perdoar, porque ele é cristão, agora é Cristo nele, perdoando. O cristão perdoa. E Satanás estava dizendo para a pessoa assim: você não precisa, você pode ir para a igreja, mas você não precisa perdoar o irmão fulano. Estará certo se você puder trazer se você puder ir. Você não tem que parar com seu cigarro, sua bebida, sua mentira, seu roubo, suas censuras, calúnias. Você não tem que parar com isso. Simplesmente una-se à igreja. Esse é o conselho de Satanás. É isso que Faraó estava tentando colocar aqui para Moisés. Vocês podem ir, falando para Israel, vocês podem sair, mas deixam os filhos de vocês, ou o gado de vocês aqui, ou uma coisa ou outra. Mombrana diz: mas Moisés não era um comprometente. Ele queria uma libertação total. Então, quando você está se libertando, quando a libertação chega, você tem que tirar tudo aquilo que é seu. Tudo aquilo que veio do mundo, aquilo fica no mundo. Aquilo que era de Faraó tinha que ficar com Faraó. Mas aquilo que era dos filhos de Deus tinha que sair com eles. É por isso que José disse: não ficará nem meus ossos aqui. No dia que vocês saírem daqui, meus ossos vocês levam com vocês. Observa que todos esses irmãos que estavam no Egito era a família de Jacó, era a família de José, eram as 12 tribos. E eles não podiam ficar ali. Então Moisés, ele não era um comprometente. Ele queria uma libertação total. Ele disse: não deixaremos nenhuma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar ao Senhor. Então, quando você for adorar ao Senhor, leva tudo que te pertence. O que é que você tem? Você tem a fé. Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma vida derrubada, mas você tem a fé. E a fé uma vez foi dada ao santo. Se a fé foi dada a você, a fé é tua. Então leva aquilo que é seu em oração, em louvor a Deus Criador. Mas muitas vezes nós estamos presos com o mundo. A falta de libertação faz isso com as pessoas.
Ainda nessa mensagem, uma libertação total. O irmão Branham diz, aí está quando a igreja deverá ser completamente liberta. Quando tudo vier debaixo do sangue. Quando seus pecados vierem debaixo do sangue. Quando o seu cigarro, quando os seus jogos, seus roubos, quando as suas mentiras, quando tudo for trazido debaixo do sangue, então lá haverá uma libertação total. Essas coisas têm que estar tudo debaixo do sangue. Você tem que se libertar de tudo. Você precisa dessa libertação. Ele continua, se você enganou alguém, conserte isto. Porque nós estamos caminhando para algo sobrenatural. Nós estamos caminhando para uma libertação total. Se você enganou alguém, conserte isso. Você não pode trazer isso, você não pode fazer aquilo. Algo não lhe deixará fazer isso. Quando você mesmo estiver completamente, totalmente debaixo do sangue, aí haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes. Quando tudo estiver debaixo do sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus, então haverá uma verdadeira libertação. Você observou que você tem que deixar tudo. Você precisa, sem essa libertação total, você não consegue permanecer na palavra de Deus. Se você não está liberto, você será enganado. Você vai pensar que está no centro do caminho, mas está na esquerda ou na esquerda ou na direita. Permaneça com a palavra. Mas não é você fazendo, é você saindo da frente. É deixando Deus tomar a frente da sua vida. Seja como Jesus foi. Olha o que o profeta nos diz nessa mensagem. Ele diz, Jesus era completamente e totalmente homem. Aprenda com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus era completamente e totalmente homem. Ele podia chorar como homem. Ele podia comer como homem. Ele era como um homem. Ele era completamente e totalmente homem em seu ser físico. Isso é deidade. Isso estamos falando de Deus e seu Filho. Ele era totalmente homem em seu físico. E em seu espírito, ele era completamente Deus. Então, ele fez sua carne submissa ao espírito que estava nele. Jesus, ele fez toda a sua carne submissa ao espírito que estava nele. Estamos aprendendo com Jesus. Eu preciso fazer com que minha carne se renda ao espírito que está em mim. Aí alguém pode dizer, algum unicista pode dizer, tá. Então Jesus, o corpo era o Filho e o espírito que estava nele era Deus. Essa pessoa não está no centro do caminho. Essa pessoa ou ela é de esquerda ou ela é de direita. Jesus, ele tinha o Espírito de Deus nele, o Espírito Santo nele, morando nele. Mas quando isso? Quando ele nasceu? Não. Peraí, então Jesus não nasceu
com o Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo, não. De onde você tirou isso? Jesus nasceu com o Espírito dele, da mesma forma que eu tenho o meu, você tem o seu. Jesus nasceu com o Espírito dele. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo veio nele no Jordão. É esse Espírito que veio nele no Jordão, que ele se rendeu a esse Espírito. E quando você recebe o Espírito Santo, agora você precisa se render a esse Espírito. O seu corpo precisa se render a esse Espírito. Porque Jesus, ele foi o nosso exemplo. Ele estava mostrando para você de que forma você precisaria se render. Se você não se render, você não será guiado pelo Espírito. Então até o Jordão era apenas um homem. Mas quando o Pai habitou naquele corpo, dali para frente era Deus andando nesse mundo que você vive. Jesus é Deus. O irmão Brahma diz que Jesus era Deus, porque Deus habitava nele. Deus habitava nele, fazendo dele Deus. Então, ele fez sua carne submissa ao Espírito que estava nele. Vê você? Ele foi tentado de todas as maneiras como nós somos. Ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem. Ele tinha desejos e tentações justamente como temos. Você é tentado? Jesus também foi. Eu estou passando por problema. Jesus também passou. Só que o que Jesus passou, homem nenhum passou. Homem nenhum sofreu como ele sofreu. Homem nenhum viveu como ele viveu. É por isso que nós dependemos da palavra que ele trouxe para nós. Ele diz, o evangelho que eu vos prego não é meu. A palavra que eu vos falo não é minha. Mas de quem? É do Pai que me enviou. Ele era o porta-voz do Pai. Era o Pai que falava. Então, quando você ouve as palavras que Jesus falou, você está ouvindo o Pai falando. Porque eu e o Pai somos um, porque o Pai habitava nele. Não podemos separar isso. Você não pode fazer a criatura maior do que o Criador. Ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem. Ele tinha desejos e tentações justamente como temos. A Bíblia diz que ele foi. Ele era um homem, não um anjo do céu. Não um anjo do céu sendo tentado. Hebreus 1 diz que ele era. Diz que ele foi menor que os anjos. Ele era um homem, completamente homem. De modo que Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total. Você é liberto hoje? Os pecados são limpos. Tudo que você teria, tudo que você fosse fazer contra a palavra de Deus que não tivesse jeito, Jesus proveu, Deus através de Jesus proveu algo para você. Uma libertação total. Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total. E ele o encheu com seu espírito.
O Espírito Santo estava nele sem medida. O Espírito Santo sem medida. Por que sem medida? Porque você não consegue medir a Deus. Está entendendo? Tudo que era Deus estava em Jesus. Deus estava sem medida nele. É impossível você medir. É impossível você medir a Deus. É impossível você medir o amor. Eu te amo, mas que tanto você me ama, você não consegue. E Deus é amor. Você não consegue medir a Deus. Deus estava nele sem medida. Então ele não era Deus. Deus estava nele sem medida. O profeta estava falando de um ser que não tinha nada a ver com Jesus. É dolorido isso? Para nós que somos salvos, não. Ele foi tentado como nós somos. Ele era completamente Deus. Ele provou isso quando ele ressuscitou os mortos. Quando ele parou a natureza, o mar tempestuoso e os ventos poderosos. Quando ele falou às árvores, e assim sucessivamente. E eles o obedeceram. Ele era Deus do lado de dentro. Deus do lado de dentro. Ele pode ter sido homem, pois ele era homem, mas ele entregou-se completa e totalmente como homem nas mãos de Deus para o serviço de Deus. É isso que você precisa fazer. É isso que o exemplo que você tem que seguir estava mostrando o que você precisaria fazer. Que você precisa sair da frente. Que você precisa se colocar nas mãos de Deus. De que forma? Através de uma libertação total. Você precisa se libertar. Você precisa de uma nova vida. O cristão, ele precisa se entregar nas mãos. É somente ele. É somente ele. Porque nós viemos de uma família vitoriosa. Você veio de uma família que venceu. Começou lá no Jardim do Éden. Houve vitória lá. Ah, mas eles caíram. Tudo bem, eles caíram, mas eles se renderam a Deus. Se renderam a Deus. Todos que vieram com o Senhor diante dele, o anjo diante deles, todos venceram. Todos venceram. Mombrano ainda diz: todas as obras de Jesus foram completas. Tudo foi completo. Totalmente livre. Ele tirou totalmente a lepra do leproso. Você observa, ele está falando de Jesus. Aí você diz: é o Filho de Deus que fez. Ele disse: o Filho não pode fazer nada. Jesus era um filho obediente, ele não podia desobedecer a Deus. Ele tirou a lepra do leproso. Ele libertou totalmente a mulher da perca de sangue através de uma hemorragia. Uma hemorragia que essa mulher tinha. Ele libertou totalmente o mundo do pecado. Quando ele morreu no dia do pacto, ele libertou totalmente cada pecado. Ele libertou a igreja. Então, não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há mais necessidade. Porque ele venceu tudo. Ele venceu tudo. Ele foi obediente em tudo. Os discípulos. Olha o que o profeta diz sobre os discípulos. Os discípulos tiveram uma libertação total.
Você é discípulo. Amém? Se você é um discípulo, e se Deus trouxe uma libertação total para os nossos irmãos, Ele fará a mesma coisa para você, se você pertencer a essa família. Os discípulos tiveram uma libertação total. Absolutamente uma libertação total. Por quê? Porque eles estavam completa e totalmente cheios do Espírito Santo. Então os discípulos receberam uma libertação total, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, se você está no centro do caminho, só tem essa maneira de você se encher do Espírito Santo. Só tem essa maneira de você receber uma libertação total. Muitos não continuarão andando com você. É isso que aconteceu com Jesus. Muitos já não andavam mais com ele, porque ele tomou uma posição na palavra. Então vai ter muitos crentes igrejeiros, que quando você toma uma posição, ele já não anda mais com você. Ele vai procurar um pastor fulano para congregar. Mas só que quando vocês observam numa empresa, quando você vai fazer uma entrevista, você está desempregado, você saiu há tantos meses do emprego anterior, aí você está ali fazendo um exame seletivo, fazendo uma entrevista de emprego, aí a pessoa diz para você, viu, mas você trabalhou tantos anos numa empresa, por que você saiu de lá? Está entendendo? Aí a pessoa ela precisa dar uma resposta, porque ela precisa daquela vaga de emprego. E assim acontece em algumas igrejas. Às vezes tem um membro da igreja e fala assim, não vou congregar mais com aquele pastor, porque ele é muito exigente. Porque Deus é exigente. Então, se o pastor não for exigente com as coisas de Deus, não estiver no centro do caminho, não apoiando coisas erradas, se ele não permanecer com a palavra, Deus tirará ele e levantará outro. Então aquela pessoa, ela se afasta, ela precisa dar uma satisfação para o pastor da igreja que ela está indo. Ah, então eu parei de congregar com fulano porque ele era muito exigente. Eles precisam dar uma satisfação. Eles precisam falar algo de você que você nunca foi. Poxa, mas fulano te tratava tão bem. Mas infelizmente a pessoa ela precisou dar uma satisfação. Estamos falando de uma libertação total. Então quando você vê as pessoas nessa situação, é porque elas não alcançaram essa libertação. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, por isso que eles foram libertos. Amados, deixa que Deus faça a obra. Apenas permaneça no centro do caminho. Não se aventure nem para a esquerda, nem para a direita. Se o anjo, como nós começamos esse pequeno culto, se o anjo está diante de você, te guiando, não tem como você ir para a direita, nem para a esquerda. Você ficará no centro do caminho. A esquerda você já sabe o que ela compactua, as coisas que elas compactuam. Mas o centro do caminho é diferente. O centro do caminho te leva para o batismo do Espírito Santo. Então os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, porque eles estavam no centro do caminho. Quando você, o irmão Bruno disse, quando você é simplesmente um membro de igreja, estreita a mão do pastor ou tem algum tipo de uma pequena experiência de pular, gritar, falar em línguas ou alguma outra coisa, continua tendo malícia em seu coração, atos estranhos, dizendo mentiras, fumando cigarro, cobiçando mulheres. Há algo que ainda não aconteceu. Há algo errado.
Pois aquele que ama o mundo, ou as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. Você está iludido. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, existem frutos bons e frutos maus. Então, você observa que a pessoa ela continua mentindo, ela continua cobiçando. Essas pessoas que estão nesse estágio, elas ainda não conseguiram a libertação total. Você andará na contramão do mundo. Você andará na contramão. As pessoas não vão querer andar com você por causa da decisão que você tomou. Decida permanecer com a palavra. Decida ficar ao lado da palavra. Porque o anjo está aqui para te guiar. Se você não entender o processo, como que você e Deus serão? Vocês prestaram atenção no que nós lemos aqui sobre Deus e Jesus. Jesus era completamente homem, no físico, mas o que estava dentro dele era Deus. Jesus e Deus, eles eram um porque Deus habitava nele. E você e Deus precisam se tornar um. Eu e Deus temos que ser um. Ah, o irmão Paulo é Deus? Não. Mas Deus habita em mim. Essa é a palavra. Essa é a chave da palavra. Eu e o Pai somos um. Ou vocês pensam que isso só podia acontecer com Jesus? Nele foi em plenitude, nele foi sem medida. E hoje, você e Deus são um, mas com um detalhe: em porcentagem. Deus habita em você em porcentagem. E essa pequena porcentagem de Deus dentro de você vai fazer com que você e Deus se tornem um. Aí as mesmas palavras de Jesus você poderá dizer: eu e o papai, eu e o Pai somos um. Porque o Pai habita em você. O Espírito Santo está aqui para habitar em nós. Somos morada, somos templo do Espírito Santo. Somos templos dele. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus, ela veio para libertar os filhos de Deus. As demais pessoas, elas vão continuar da maneira que elas estão. Porque elas não fazem parte. Elas não pertencem a essa família de vencedores da qual você pertence. Eles não pertencem a isso. Eles não podem ser guiados pelo anjo. O anjo não pode conduzi-los. O anjo não pode conduzir essas pessoas. Amém, amados? Então, observe, só para a gente terminar, voltando aonde nós lemos, começamos o culto. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoqueis, e não provoques, e não provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Então não se rebele contra Deus, ele não perdoará isso. Por quê? Ele diz: porque o meu nome está nele. Que nome? Deus tem um nome. O meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigos dos teus inimigos, e adversário dos seus adversários. É isso que Deus tem para você. Deus está dizendo: eu estou aqui para lutar por você.
Eu estou aqui para dar uma libertação total para você. Por isso eu tenho descido. Deus desceu por você. Aí você diz, eu sou merecedor de tudo isso, você é. Senão ele não viria por você. Deus não coloca um pastor na igreja porque aquele pastor ele é o bom. Deus coloca aquele pastor na igreja por você. Porque você precisa de uma libertação total. Um pastor, ele não está num patamar acima da igreja, ele está abaixo. Ele está aqui para servir a igreja. Não quando chega algum pastor de outro país ou de outra cidade, as pessoas veem aquele homem como um popstar. Ele é servo seu. Ele está ali para te servir. Deus colocou ele ali porque Deus precisa de você. Deus precisa que você se liberte. Deus precisa que você tenha uma libertação total. Somente os filhos de Deus conseguirão essa libertação. Somente os filhos de Deus. Não existe dúvida. Não existe dúvida nos filhos de Deus, porque eles vêm através da revelação. Eles vêm através da fé. Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Que Deus os guarde. Que Deus conceda um restante de noite abençoada a cada um de vocês. No nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração. Para que Deus possa vir e fazer aquilo que estava previsto desde antes da fundação do mundo. Ele tem descido para isso, para que você possa ter uma libertação total. Amém? Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.